Não se julgue excessivamente. Não dê muita atenção ao que as pessoas pensam de você. Não existe o certo ou errado. Existe o que é certo para você. O que você precisa é persistir e nunca desistir. E o mais importante, tenha coragem para seguir os seus sonhos. E todo o resto é relativo. Senhoras e senhores, temos a honra de apresentar o podcast CFSC Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um CFSC Podcast Brasil. Hoje teremos um bate-papo com uma das referências no Brasil, principalmente quando falamos de gestão de pessoas. Pós-graduado em treinamento de força e musculação pela UFG, experiência como professor, personal trainer e gestor em academias. Ele hoje é gerente nacional de atividades coletivas da Rede Bodytech e também conselheiro do CREF1 Espírito Santo, Rio de Janeiro. Eu sou o Master Coach Vinícius Moisés e estou aqui junto com o Master Coach Carlos Férez para um bate-papo com ele, Daniel Guimarães, com o seguinte tema: propósito, liderança, gestão de pessoas e comunicação. Os 4 pilares para ter uma equipe realmente fora da curva. Muito bem-vindo, Daniel. Que honra, é muito prazer estar aqui com vocês. Vai ser um momento muito agradável, acho que de muito aprendizado. E eu espero contribuir. Com certeza a gente vai sair daqui com novas ideias e novos conceitos. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, Daniel. Nós que agradecemos aí a sua disponibilidade. É uma honra ter você aqui conosco. E, Daniel, já começo com uma pergunta que eu tirei da sua própria boca. Você falou, está registrado isso, que você se considera o cara dos 3 T's. Transparente, teimoso e trabalhador. Me diz aí, Daniel, desses 3 T's, qual que você vem lutando mais para melhorar ultimamente? Cara, eu não sei, você andou bisbilhotando por aí, né? Mas tu tá certo, você tá certo, você não tá nada errado, e são 3 características que eu carrego. Eu acho que tudo que é demasiado, né, chega às vezes pode ser ruim. Ser extremista é muito fácil, né? Difícil é você buscar realmente um equilíbrio. E aí, nesses 3 T's, é difícil encontrar uma característica que eu lute mais, porque trabalhador, acho que se deixar, eu fico literalmente 24 horas do dia trabalhando, e isso me faz, às vezes, deixar de lado outros pontos importantes da vida. A teimosia é uma coisa que eu acho que eu carrego há muito tempo, e a minha maior dificuldade em relação a isso é achar que a forma como eu estou entregando e o que eu penso, às vezes, pode ser a melhor forma. Isso é ruim, isso é muito ruim. Então, uma coisa que eu luto, e com o passar do tempo eu aprendi bastante a ouvir mesmo e a entender que as ideias em conjunto, elas são muito melhores do que uma ideia individual. Eu acho que isso aí já é uma coisa bastante superada. Eu acho que a transparência é uma única coisa que eu acho que eu não luto, que eu acho que é uma qualidade, eu acho bom e gosto quando as pessoas se relacionam comigo de forma transparente. Então, eu ajo exatamente da forma como eu gostaria que as pessoas agissem comigo. Mas eu acho que tanto o trabalho quanto a teimosia são coisas que eu tenho que dosar, mas eu acho que isso já está muito mais equilibrado hoje em dia do que há anos atrás. Perfeito, perfeito. E já pegando o gancho de anos atrás, eu lembro de você trabalhando na época que era a educação física raiz, né? Que você, como professor, você tinha que atender o aluno, você tinha que preparar o mate ou o guaraná natural, você tinha que consertar o equipamento quando o equipamento dava problema, você tinha que faxinar, tirar o lixo, e você trabalhou nessa época, né? E hoje a gente tem alguns profissionais que às vezes não entendem, né? Mas eu acredito que essa dificuldade ou essa jornada do passado fez com que eu me considero também dessa geração mais antiga. Pode se considerar, com certeza. Porque eu também vivenciei isso, né, de ter que fazer tudo 1001 bombril. Não sei se o Vinícius também passou por isso. Hoje em dia, Claro. o também passou por isso. Hoje em dia está muito mais fácil, né? Você acha que isso é um ponto positivo? Foi um ponto negativo, comparando com a geração de hoje, que você tem totalmente acesso a essa nova
linha de profissionais de educação física que estão chegando no mercado? É ótima colocação, Félix. Realmente eu passei por esse momento e isso eu acho que tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que o fato de você viver diversas experiências faz você também desenvolver a sua inteligência emocional para no futuro você saber lidar com diversas situações que fazem parte do seu dia a dia do trabalho. Então, um bom gestor, ele acaba trazendo com você valores que ele tem também como pessoa, né? E esses valores, eles são desenvolvidos e adquiridos ao longo da vida. Então, todas essas experiências te trazem bagagem para agir hoje em dia nas diversas situações de dificuldade que qualquer gestor passa. Eu acho que esse é o lado bom. O lado ruim, primeiro, é o amadorismo da nossa profissão, né? Que antigamente ela era menos profissional, vamos dizer assim, e isso faz a gente caminhar com, às vezes, com menos reconhecimento, às vezes com menos seriedade, e o fato de você fazer milhares de coisas também inviabiliza, às vezes, a possibilidade de você se especializar em algo. E eu acho que cada vez mais a especialização ela vai ser exigida num mercado onde o professor que cuida da dor lombar é procurado, ou o profissional que é especialista em gestante é procurado, ou um professor especialista em idoso. Então, o fato de você conseguir se especializar e ter condições no seu trabalho para fazer isso pode proporcionar um ganho e um crescimento bem grande aí na nossa profissão. Daniel, você lida aí com 6.000 funcionários aí nessa rede nacional que a Bodytech é, espalhada a academia e tudo quanto é canto desse país imenso que nós temos aqui. E a gente começa, quando a gente começa a pensar sobre gestão de pessoas, a curta distância é uma coisa, a longa distância a coisa muda bastante. Então, assim, é uma curiosidade muito grande que eu tenho com as pessoas que fazem esse gerenciamento global, em longa distância principalmente. Como é que vocês lidam com isso? Como é que funciona a seleção de vocês para as excelências em determinadas atividades? Porque eu acredito que seja uma coisa bem complexa você selecionar alguém, por exemplo, que seja um bom treinador, um bom professor de ginástica localizada que vá dar aula, e o cara é lá do Maranhão, e você está aqui no Rio de Janeiro, como é que você vai fazer isso? Como é que funciona essa gestão de vocês? Uma ótima pergunta. A minha responsabilidade hoje é desenvolver, implantar e gerenciar as políticas e os processos do departamento de aulas coletivas. Então, vamos dizer assim, eu desenho as regras, as políticas e gerencio também a implantação de novos produtos, o indicador de performance dos professores. Então, dentro do nosso organograma, vamos dizer que eu sou um gerente de produto, eu tenho em cada unidade de negócio um coordenador, que é a quem eu me reporto de forma mais frequente. As equipes, os professores, eles ficam abaixo desse coordenador. Então, eu não tenho autonomia para demitir ou admitir alguém nas unidades. Eu não tenho a barriga no balcão ali para tomar esse tipo de decisão. O coordenador tem total autonomia para fazer isso, baseado nessas regras, nessas políticas que a gente desenha em conjunto com outras pessoas no escritório central, na holding. Só que a gente também participa muito do dia a dia, em função da nossa experiência, até do nosso, principalmente do nosso relacionamento, ajudando essas pessoas na tomada de decisões, na escolha, às vezes, de um talento para ser contratado. Vou citar um exemplo prático. Alguns anos atrás, a gente identificou a necessidade de fortalecer a equipe de coletivas em Recife. Eu moro no Rio de Janeiro, né? Eu falei, cara, como é que eu vou ajudar em Recife contratando uma pessoa em Recife, um talento? Eu não conheço as pessoas de Recife. Só que nesse momento, a gente conversa, às vezes, com um representante de uma empresa de patente de dança, ou então um próprio Félix, que faz os treinamentos em Recife. Eu posso te perguntar para vocês, pô, vocês fizeram um treinamento lá, quem que se destacou? Me passa o contato. E aí eu agendo uma ida para Recife através desses 30 contatos que eu mapeei
com diversas pessoas que têm acesso aos talentos locais, eu marco um café com cada um deles ali durante 2, 3 dias. O dono da cafeteira já fica louco me olhando, porque eu passo o dia lá, né, fingindo que estou tomando café, porque senão eu não durmo. Eu fico mais de meia hora agendando uma conversa com cada professor. A nossa experiência também, Vini, ela com 10 minutos de papo, a gente já consegue perceber o que o professor quer, se é um cara que tem sinergia com o seu negócio, se ele tem um propósito parecido com o seu, enfim, se ele está alinhado com os seus objetivos. E aí, isso, lógico, que envolve outros contatos, mas o namoro começa nesse momento. É E mais ou você Muito menos assim que bacana. acontece. muito interessante. Você também utiliza, para ter essas informações coletadas, você também utiliza feedback dos clientes da unidade? Félix, menos, tá? Lógico que se um cliente der um feedback, às vezes eu recebo alguma dica. Não sei quem, pô, é um excelente professor, trabalha na academia tal. Eu procuro o cara em rede social, eu procuro saber quem ele é, tá? Mas a grande maioria das vezes, os próprios coordenadores ou os professores locais trazem para a gente algum tipo de ideia. Cliente é mais raro, cliente é mais raro. Tá. É uma coisa que cada vez mais está latente. Aí eu não digo que é só isso, né? Não é só na educação física, mas a questão do você ter um bom network é onde você Sem dúvida. consegue pensar com muito mais qualidade realmente um profissional capacitado. Você consegue, com mais velocidade, aproximar o que você realmente quer do que pegar e jogar uma tarrafa. Você é muito mais direto, você joga a linha e você puxa quem você Sem realmente quer. dúvida. Comunicação hoje é uma coisa que é Noven- comunicação e relacionamento, né? São é, duas coisas aí extremamente importantes que andam juntas e você deve ter isso muito forte todos os dias, porque Recife, Rio de Janeiro, é Brasília, é São Paulo, é todo mundo, então você conseguir lidar com essas pessoas, mesmo reportando a uma pessoa antes do professor realmente, exige uma capacidade de gestão muito grande. Eu também andei pesquisando aí, igual o Félix, e eu vi uma coisa muito interessante, que você faz uma classificação de desempenho dos profissionais. Você faz como se fosse até um contagiros, assim, de um score, e esse contagiro ele vai aumentando de acordo com a classificação desse profissional. Dentro desse score, desse questionário, você também considera não só o profissionalismo do cliente, do profissional, acredito, mas você também deve considerar a questão de comunicação, porque eu acho que a parte mais importante é o professor realmente se comunicar com o cliente, porque o cliente que é o que importa para a academia. sem dúvida. Como é que você pensou nesse score, nessa classificação, para você atingir o sucesso e a excelência, para continuar mantendo a Bodytech, por exemplo, num nível sempre muito alto de bons profissionais lá dentro? Legal. Eu gosto sempre, para cada assunto, de trazer um exemplo positivo e um exemplo negativo, né? Porque eu acho legal a gente mostrar o que fazer e o que não fazer. Eu vou começar nesse assunto com um exemplo positivo. A gente tem hoje em dia um sistema que consegue avaliar a performance de todos os professores, né? Em qualquer departamento que ele esteja atuando, tanto nas coletivas, quanto musculação, quanto aqua. E isso traz para a gente também muita segurança para a gente se antecipar, por exemplo, a qualquer, entre aspas, ataque que o mercado possa vir a ter em cima desse profissional, até mesmo se antecipar a uma possível insatisfação desse profissional em relação à remuneração, porque a nossa remuneração ela é muito alinhada com a entrega, com a produtividade. Então, quando a gente faz a leitura que aquele profissional ele já está atuando acima da média, a gente já tem que tratá-lo de forma diferente. Tá? Lógico que a gente trata todo mundo com o máximo respeito, mas a produtividade é muito importante no nosso negócio. Então, esse score ele traz para a gente essa facilidade e traz também a facilidade para identificar onde precisa algum tipo de ajuste. E aí, Vini, a gente tem uma rotina, além de todos os profissionais receberem mensalmente
um relatório, né, para ele identificar como é que está a produtividade dele, se está melhorando, se está diminuindo, como é que ele está comparado com a média, como é que ele está comparado com o cenário, né, e cada um recebe isso de forma individual. A gente tem uma rotina de conversas com esses profissionais. Então, a gente reforça muito com os coordenadores a necessidade dessa comunicação frequente através de feedback. Para isso, eles são treinados, né? Porque oferecer feedback não é uma coisa simples, até porque nem todo mundo recebe da forma como a gente espera. Então, a gente tem que estar preparado para isso. E essa rotina de feedbacks para os profissionais é boa para toda a equipe, porque a gente consegue resolver e ajustar milhares de cenários que, se a gente não atuasse naquele momento, a gente ia acabar perdendo o professor e perdendo a aula. O que a gente menos quer é diminuir a nossa grade, diminuir a nossa oferta, porque a gente se diferencia justamente pela oferta de serviço, pela oferta de produtos que a gente tem. E aí, falando do lado ruim dessa história, há muitos anos atrás, eu tinha minha ferramenta de controle, só que eu não tinha, estava iniciando na gestão, eu não tinha a rotina de feedback amarrada como a gente estimula hoje em dia. Então, na minha cabeça, eu tinha um determinado colaborador que já estava performando mal há bastante tempo, e aquele cara já era um cara que já tinha tido todas as chances do mundo, que não fazia mais nenhum sentido ele continuar comigo, só que eu nunca tinha falado isso para ele. Eu nunca tinha chamado para uma conversa e falado assim, poxa, olha só, vamos dar uma olhada aqui, o que você está precisando, como é que eu posso te ajudar, vamos fazer um evento, está faltando material operacional, quer mudar o horário? Eu nunca tinha feito isso. Simplesmente ele foi diminuindo ali a produtividade, chegou um momento que eu falei, vou desligar. Quando eu chamei ele na minha sala, ele ficou assim, indignado. Ele não conseguia entender o que tinha acontecido, porque para ele estava tudo ótimo. Só que para mim estava muito ruim. E aí, justamente pela falta de comunicação que você citou e pela ausência de feedback, ele saiu de lá extremamente chateado comigo, né? Porque as pessoas também têm dificuldade um pouquinho de separar esse lado. E eu não consegui entender naquele momento por que ele tinha ficado chateado, se era tão óbvio que a aula dele estava vazia, que a produtividade dele estava ruim. Mas, na verdade, a falha lógica que existiu dos dois lados, mas maior o meu, porque eu tinha que ter conversado com ele antes, eu tinha que ter oferecido feedback para você até dormir com a consciência tranquila no travesseiro e fazer o trabalho bem feito. Então, esse é o exemplo ruim em relação ao que você falou. É, é interessante essa sequência, vamos dizer assim, hierárquica de você retrata um coordenador, o coordenador retrata o professor, e esse retorno também, porque isso tem que chegar ao cliente, né? Da mesma forma que os feedbacks dos professores têm que partir dos clientes, Uhum. porque partir somente de um coordenador, eu acho que fica vago. Então, assim, como é que vocês fazem essa coleta de dados para vocês chegarem a um ponto de entregar para o profissional assim, olha, sua aula cabe tantas pessoas, hoje você tem isso, você é um bom profissional, você pode melhorar nessas questões. Como é que vocês conseguem coletar essas informações com os clientes de vocês? Tá. Primeiro, em relação ao que você falou, a sua aula cabe em tantas pessoas, todos esses critérios que a gente usa para avaliar, a gente primeiro apresenta para os professores e, às vezes, eles desenham junto com a gente. Então, quantos alunos cabem aqui? Não é uma decisão minha, nem o número que o coordenador fala. O professor especialista entra na sala, fala para a gente o que é um cheio de forma segura aqui. E a gente leva inúmeras coisas em relação, as inúmeras coisas são consideradas para a gente determinar esse número. Em relação aos clientes, a gente tem uma rotina de pesquisa de satisfações. O próprio coordenador, hoje em dia, ele tem uma carga horária de 8 horas ali diárias que ele fica na academia, e dentro dessa rotina faz parte do trabalho dele também essa aproximação com os clientes. Às vezes, uma conversa na lanchonete da academia traz para a gente uma série de dicas. E eu falo também que, às vezes, uma ida ao banheiro para você tomar banho traz uma série de dicas. Às vezes, no banheiro, Félix, acredite se quiser, o aluno ali ele fica mais à vontade e tem um papo, às vezes, mais informal, num tom de brincadeira, mas ele fala coisas que, às vezes,
com um pouco menos de maldade, mas ele traz para o coordenador uma série de dicas em relação à academia, em relação à insatisfação dele, em relação ao que ele está gostando. Então, além dessa pesquisa de satisfação, a aproximação com os clientes é muito importante, até porque quando o cliente vê que você está trabalhando, quando ele vê que você é uma pessoa presente, ele tem confiança em você, ele vê que você está fazendo melhor ali para a empresa e às vezes ele mesmo se aproxima para fazer algum tipo de sugestão. Então, eu acho que um coordenador que é presente tem inúmeras possibilidades de colher esse feedback. Isso é mais legal fazer dessa forma, eu vejo, porque você coleta mais in natura a Sem dúvida. informação, né? Ela não vem uma coisa formatada e muitas vezes não entrega o que você realmente quer saber, né? Sem dúvida, sem dúvida. E você acaba sabendo de coisas que você jamais imaginava saber. Essa conversa de bastidor é a melhor coisa que existe, porque você não pede, ela aparece. E aí fica mais natural, como você falou. Legal, legal. Eu conheço um pouquinho só do trabalho que vocês vêm fazendo, você com o Dudu, né? O Dudu, em várias palestras, coloca com bastante ênfase a importância da excelência no atendimento, na experiência do cliente. E a gente sabe que vocês fazem muito treinamento interno, né? Você, nesse treinamento interno, você também consegue trabalhar a inteligência emocional desse seu colaborador, porque, vamos lá, nem todo mundo consegue receber feedbacks, né? E hoje em dia a gente precisa, dentro desse seu organograma que você apresentou, às vezes você vai ter que ser um pouco mais duro com o seu colaborador. Vocês conseguem fazer esse treinamento para melhorar a inteligência emocional deles ou preparar eles para um dia que às vezes não vai ser tão agradável assim? Legal, Félix. A gente tem realmente uma rotina de treinamento bem intensa. Inclusive, nos últimos meses, a gente continuou fazendo isso de forma online, através de palestras gratuitas. E aproximadamente uns Só 3 anos, Desculpe, só para o time essas palestras só gratuitas. para o time de colaboradores. A gente fez até durante o ano de 2020, uns 2 ou 3 eventos abertos, tá? Mas a grande maioria para o time de colaboradores. E tem uns 4 anos aproximadamente que a gente inseriu na nossa rotina de treinamentos técnicos, né? E aí eu falo técnico porque a gente tem muito treinamento para falar sobre a metodologia de uma determinada aula e tinha também treinamento sobre atendimento. Mas a gente inseriu dentro dessa rotina de treinamentos alguns treinamentos sobre inteligência emocional, sobre neurociência, que abordam questões sobre comportamento que são muito, muito importantes para o nosso dia a dia, né? Normalmente, grande maioria das vezes, os colaboradores eles são admitidos em função do conhecimento técnico, né, e são demitidos por causa do comportamento. E aí a gente precisou atuar. Eu falei, cara, se esse cara é bom tecnicamente, se ele é um talento tecnicamente, vamos tentar ajudar essas pessoas, porque a nossa profissão ela envolve relacionamento. E ela envolve, às vezes, situações que você precisa ter equilíbrio para administrar ali a vontade, né, o desejo dos alunos, dos clientes e ao mesmo tempo as possibilidades da empresa, porque o cliente muitas vezes quer acordar, passear com o cachorro primeiro e depois fazer aula de alongamento às 9. Mas às vezes ele quer acordar, fazer aula de alongamento e passear com o cachorro, e essa aula de alongamento é às 7. Então ele quer oferta em todos os horários, e nem sempre é possível, por uma série de questões. Então a gente precisa saber explicar isso. Isso envolve, com certeza, muita habilidade. E como você falou, a pessoa que já passou por várias experiências, né, tem mais chance de saber lidar com essas situações. Interessante, interessante. E nesse, 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 nesse meio da Bodytech, onde você está explicando que os colaboradores têm bastante treinamento, tem avaliação, você às vezes lida com profissionais que não aceitam o jeito que a empresa toca o negócio e aí o colaborador fala, olha, isso aqui não dá para mim, eu acho que não funciona, não concordo e eu quero minhas contas. Já teve situação desse tipo?
Félix, sem dúvida, né? A gente fala Porque, de alguns. porque você está cobrando muito do profissional, né? Ele não está só indo lá e dar aula. Não, de Você está forma fazendo alguma. com que ele tenha um trabalho da pessoa, que ele vai desenvolver o profissional dele, né? A pessoa dele, mas muitas das pessoas não entendem isso e acham que está cobrando demais e pagando menos. Vamos dizer assim. Os nossos colaboradores ele tem que ter um propósito, né, alinhado com a nossa empresa. Ele tem que ter um objetivo parecido, uma meta parecida. A gente tem que caminhar de forma alinhada. Então, é natural, durante esse processo de treinamento, que exista já uma seleção dos profissionais que estão alinhados com o nosso propósito. Eu já tive casos de inaugurar uma academia. E aí, respondendo o Vini, quando a gente vai inaugurar uma academia, Vini, não tem o coordenador atuando. Eu que faço toda a implantação das aulas, faço a seleção da equipe e entrego a chave para aquele coordenador comandar a partir dali. E durante esse processo de seleção, eu já tive casos que eu selecionei profissional, contratei profissional, quando começou a rotina de treinamentos, eu percebi que ele não tinha o interesse, o envolvimento que eu esperava que ele tivesse, e antes da academia começar, eu tive que desligá-lo. Isso já aconteceu. Então, é comum isso acontecer e eu não vejo particularmente nenhum tipo de problema nisso. Eu acho que isso é até bom quando a gente consegue identificar. Da mesma forma que é bom quando a gente vai contratar alguém, eu sempre estimulo que os coordenadores perguntem qual é o seu objetivo daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, onde é que você quer estar? Se ele chegar para mim e falar assim, eu quero estar dando pouquíssimas aulas aqui, com milhares de alunos de personal. Pode, é possível, é possível. E tem professor que chega e fala assim, eu quero ser o melhor professor de ginástica localizada do Rio de Janeiro. E quando o profissional é claro para a gente nesse momento de contratação, vai ser mais fácil também o coordenador direcionar a gestão dele para o objetivo desse profissional. Se o professor chega para mim e fala que é ser o melhor professor de ginástica do Rio de Janeiro, eu vou fazer de tudo para que ele seja o melhor professor de ginástica do Rio de Janeiro. Eu vou dar instrumento para ele, eu vou dar ferramenta, eu vou tentar organizar o evento, eu vou dizer, vou sinalizar para ele quem está fazendo um trabalho legal, para ele se aproximar, para ele olhar. Então, eu acho que essa relação aí, voltando na transparência, essa relação transparente ajuda todos os lados. Então, eu agradeço muito quando um profissional é sincero e fala que não está mais se identificando, ou que não tem mais vontade. Fala, cara, zero estresse, as portas estão abertas, toca a sua vida, sucesso, mas realmente agora o nosso casamento não vai ser mais possível. Quando a gente fala de mais de 3 mil colaboradores, isso é quase que inevitável. Eu acho que isso é, de certa forma, saudável quando acontece nesse formato. Sim. Daniel, eu acho assim, Deixa eu pegar um gancho do que ele falou agora, Vinícius. claro. Desculpe. Você falou sobre fazer de tudo para aquele colaborador chegar ao objetivo dele. E eu sei que a Bodytech tem a questão da premiação, né? Vocês premiam os melhores colaboradores. Como funciona essa premiação? Como é que é esse sistema de premiação? Vocês escolhem realmente os melhores de cada setor A da gente, na cidade, do verdade, estado, da rede? a gente tem um evento anual, né, que se chama Excellence. É um evento que ele é regional, tá? É um evento que Excelência Rio, Excelência São Paulo, Excelência Brasília, e aí às vezes Bahia é só uma unidade, São Luís é só uma unidade, Belém é só uma unidade, eles têm o Excelência local. Esse Excelência nada mais é do que uma votação feita pelos clientes, os clientes votam nos melhores professores de cada área, de cada modalidade. A gente sinaliza quais são as áreas, né? Desenha essa árvore aí para eles poderem votar, e é um voto através da internet, e a gente faz normalmente lá junto com a festa de encerramento, que tem um coquetel, às vezes tem uma atração. Então é um momento muito esperado por grande parte dos colaboradores, porque é um reconhecimento muito bacana. Em alguns casos, existe, além da modalidade, tem uma categoria chamada profissional do ano, que aí já envolve todas as áreas, tem a revelação, tem uma série de categorias para todo mundo literalmente se sentir incluído, e é uma verdadeira festa. Então, acho que o reconhecimento por parte dos clientes, em primeiro lugar, e depois por parte da empresa,
é o que todo colaborador espera, né? E eu acho que isso é uma baita injeção de ânimo para todo mundo. E esse prêmio eu confesso para você que com certeza é um dos fatores de retenção aí dos colaboradores que hoje em dia fazem parte do nosso time. Legal, legal. Bacana. Daniel, o CFSC, o ano passado e o ano atrasado, né, a gente ministrou os cursos das certificações dentro da Bodytech. Uhum. Então, o CFSC, o ano passado e o retrasado, ele certificou em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, e me chamou muita atenção em Porto Alegre, que eu tive a felicidade de estar lá, até junto com o Félix, que vocês começaram a ampliar, vamos dizer assim, o negócio da Bodytech, porque antes a gente via a Bodytech somente com uma sala de musculação muito bem estruturada e as outras atividades do tipo natação, futebol, basquete, enfim, artes também, ginástica, mas até então não tinha espaço para um CrossFit, por exemplo, para algum tipo de treino parecido, próximo ao CrossFit. Eu moro em Vitória, no Espírito Santo, e a Bodytech aqui, eu sei que foi o projeto piloto, porque o Dudu Neto falou isso na Perform Better, a Bodytech de Vitória, dentro de um shopping, e ela foi o projeto piloto de um espaço que pudesse ser realizado aí, treinamento funcional, né? Como é que vocês fazem hoje para selecionar essas pessoas? Porque, ao meu ver, você contratar uma pessoa para trabalhar na parte da musculação, vamos dizer assim, uma musculação tradicional, eu acho que você tem uma quantidade bem expressiva de pessoas que podem entrar nesse ramo. Mas eu vejo que o funil ele aperta um pouco mais quando você começa a diversificar o seu produto em relação ao treinamento funcional, em relação a um espaço diferente para se treinar. Como é que vocês fazem também essa seleção? E uma pergunta bem bacana, onde é que vocês querem chegar com esse novo repertório que a Bodytech vem apresentando? Isso é bem legal. Legal. A gente tem, além de Vitória, né, e Porto Alegre, a gente tem uma unidade em BH, uma unidade da Barra da Tijuca, com um conceito parecido com esse aí que você citou, onde a gente trabalha com um número reduzido, vamos dizer assim, de máquinas, né, de exercícios ali lineares, e tem uma área bem grande para treinamento funcional, às vezes até com uma aula coletiva, como uma aula de CrossFit ou de cross-training, dentro daquele espaço. Então, é um conceito que a gente estudou, implantou, tem dado certo, mas tem essa questão aí que você levantou, muito bem levantada, que hoje em dia, se você coloca numa sala de musculação lá um chest press, né, que é um supino, vou dar um exemplo, um leg press, uma cadeira extensora, e colocar lá 3 alunos, eles vão saber o que fazer. Né? Eles vão olhar, vão chegar ali e vão fazer alguma coisa. Mas tu coloca no mesmo espaço um kettlebell, ou uma sandbag, por exemplo, uma sandbag, ele não vai saber o que fazer com aquele kettlebell se ele não tiver um professor orientando, se ele não tiver alguém para prescrever, para corrigir. Então, a atuação do profissional, quando existe um espaço como ele, ela é quase que uma condição sine qua non, quase que uma condição obrigatória, porque se não tem alguém para prescrever e para orientar, a gente não vai utilizar aquele espaço. E aí surge a dificuldade que você falou, como é que você seleciona, já que o número de profissionais com esse tipo de habilidade, com essa competência, é menor do que o número de profissionais, vamos dizer assim, mais tradicional, mais old school, tá? A gente tem uma seleção, primeiro, dentro do próprio processo seletivo, a gente tem uma prova teórica que já envolve algumas questões relacionadas a treinamento funcional. A gente tem algumas dinâmicas práticas e depois que a gente seleciona parte do time, nessa rotina de treinamentos que a gente tem através dos nossos masters, tá? Através dos nossos especialistas, a gente continua fazendo uma avaliação daquele professor. Então, a seleção na prova teórica e nas dinâmicas não é o suficiente para ele entrar na equipe. O desempenho dele nos treinamentos pré-inauguração
também faz parte desse processo. E aí, lógico que quando a gente inaugura, a gente já tem uma equipe mais ou menos amarrada. Mas é o tipo do assunto, né, Vinícius, que não dá para dar um treinamento inaugural e ir embora. É uma coisa, porque muda muito, tem muita novidade. Então, a gente precisa de iniciativas, e é por isso que o curso de vocês, às vezes, cai muito bem, às vezes não, sempre, cai muito bem, porque é uma oportunidade para o profissional também se especializar. Nem sempre a gente vai estar ali presente com o Master Trainer oferecido pela empresa. A gente sabe que existem especialistas e especialistas e nem sempre a empresa também vai ter disponibilidade para bancar isso. Então, quando vem uma empresa séria, uma empresa que tem um nome, que tem credibilidade, para fazer uma parceria com a gente, oferecer esse tipo de treinamento dentro do nosso espaço, é super bem-vindo, como é a empresa de vocês. E a gente tem a oportunidade ali de divulgar esse curso, e lógico, quem tiver interesse, e aqueles professores que se identificam, naturalmente se inscrevem. Então, esse é o caminho. Maravilha. Eu acho que eu vou, ô Félix, eu acho que eu vou fazer um breve currículo aqui, vou mandar direto pro Daniel aqui, que de repente, na parte da tarde, eu consigo pegar alguma coisa lá na Bodytech perto de casa, hein? Pode mandar, pode mandar. As portas estão 100% abertas. Vai fazer Tá o vendo? processo seletivo em Vitória com a Lorena. Ela é casca grossa, não vai ser fácil, mas eu confio muito em você, eu acredito em você. Daniel, a gente conversou um pouquinho, né, em off, né? E a gente, é, do CFSC, a gente acredita que o profissional de educação física hoje que não aprimora o seu conhecimento em gestão, comunicação ou até empreendedorismo pode estar atrasando o seu crescimento. Você concorda com essa afirmação? Como é que você vê isso hoje no mercado? Eu acho que você citou aí competências e características. Se você não tiver, até mesmo dentro da sua aula, você vai acabar deixando de marcar presença. Você, quando está dentro de uma empresa, né, você principalmente como professor, o seu objetivo ali, como profissional, além de promover saúde para os clientes, é criar a sua tribo. A gente literalmente vive disso. A nossa retenção dentro da Bodytech, ela é feita em cima de tribos que são construídas através da liderança dos professores, e depois que esse professor se torna ali um ícone, né, um cliente acaba alimentando o outro, e aquela tribo ali é construída, e eles sobrevivem disso. E a gente também sobrevive disso, porque eles passam a seguir os profissionais, eles passam a desmarcar compromissos para ir na aula de um professor X, Y ou Z. Às vezes ele desmarca uma viagem porque vai ter um grande evento no final de semana. E um professor que não tem ali a liderança, que não visualiza que aquilo é uma oportunidade para ele criar a marca dele, a identidade dele, e trazer aquele grupo de alunos atrás do que ele vem fazendo, ele vai literalmente ficar para trás. Então, a gente estimula isso, porque a gente quer ver os profissionais crescendo e, ao mesmo tempo, ter esses clientes junto com os profissionais ao nosso lado. E para desenvolver isso tudo, precisa de todas as qualidades, todas as características que você citou. Você tocou num ponto bem bacana, Daniel, em relação à tribo. A gente sabe que a academia é muito disso, né? E a gente também sabe que a academia, vou ser bem simples e direto, não é. Isso a gente sempre ouviu, tá, gente? Academia não é para gordo. A academia é para gente sarada, por isso que formam essas coisas. E Uhum, fica sempre esse ponto bem interessante, porque eu tenho certeza que todas as academias buscam esse público, uhum. porque são clientes em potencial com grande nível de retenção até. Porque quando eles começam a ver resultado, eles vão começar cada vez mais a aumentar a frequência. Então, esse público, por exemplo, que tem um sobrepeso, que tem até essa vergonha de se expor em uma academia, né? Como aquelas tribos dos corpos sarados, a gente tem um grande público de terceira idade que cada vez mais precisa de ir a uma academia para treinar. A Bodytech tem alguma estratégia para atingir este público? Ótima pergunta, Vini. Eu vou responder da seguinte forma.
A gente está no Brasil aí há alguns anos, né? A gente não passa de 5% em relação à penetração da população dentro das academias, e a gente continua oferecendo serviço voltado para quem já treina. Você mesmo falou, hoje em dia, uma pessoa que não está tão bem condicionada, que não faz parte daquele ecossistema, às vezes entra numa academia como essa aí que você citou em Vitória, e fala assim, caramba, que ambiente estranho, que ambiente hostil. E a gente tem o papel de entregar para ele um ambiente onde ele se sinta em casa. Então, a gente tem alguns produtos específicos para os clientes que têm um índice de retenção mais baixo. A gente tem um fluxo ali de atendimento para dentro do ciclo de vida de cada cliente, fazer algum tipo de intervenção para fazer com que ele continue na academia, para não perder aquele cliente dentro dos primeiros meses, né? E a gente está também percebendo o seguinte, a gente está hoje em dia com uma grade, né, de aulas virtuais bem grande, tá? Uma academia virtual ali sendo disponibilizada para o nosso cliente que não frequenta ainda presencialmente ou que quer complementar o treino dele com algum tipo de aula em casa. A gente está com uma grade ali grande, com aulas de diversas modalidades, excelentes profissionais e as aulas são de ótima qualidade. Ministrada no Zoom, onde você tem a possibilidade de interação e como você vê o cliente que abre a câmera, você pode intervir corrigindo, e a gente percebeu que nessas aulas grande parte das pessoas ficam mais à vontade. Primeiro porque nesse momento ali virtual, ele não está presencialmente ali ao lado de outras pessoas, às vezes tão bem condicionadas. Então, é uma chance, entre aspas, que ele está tendo de se preparar para o mundo presencial. E eu, depois que eu vivenciei isso dentro da Bodytech, que eu falei, cara, tanta gente que não fazia aula está fazendo essa aula virtual e já está perguntando para o professor para onde é que você dá aula. Quando você voltar, ou então daqui a mês que vem eu vou lá te conhecer. A gente criou uma nova porta de entrada para a academia. E isso me chamou a atenção porque alguns anos atrás eu fui até a Espanha, conheci o mercado da Espanha, junto com o Dudu e mais um gestor lá do escritório. E a gente visitou uma academia lá, a realidade é outra, era uma academia que tinha uma sala de bike, nessa sala de bike tinham mais de 50 bicicletas espalhadas, era uma arena gigante e tinha um telão onde o cliente, na hora que não estava tendo aula presencial, podia chegar lá, clicar no botãozinho, tinha um tutorial, aparecia um professor virtual e ministrava a aula. E para a gente uma baita novidade, né? Porque no Brasil você precisa de um profissional de educação física em função da regulamentação da profissão. Mas eu perguntei, como é que funciona? E como é que é? Aí eu perguntei para ele, quem faz essa aula? Aí ele me falou o seguinte, normalmente são idosos, deixa eu lembrar, são idosos e clientes iniciantes. Aí eu falei assim, caramba, na época eu não entendi por quê. Idosos e clientes iniciantes. E aí, com o passar do tempo, eu cheguei à conclusão, falei assim, cara, faz sentido, é a porta de entrada. De repente, na aula presencial, onde você tem ali um público super sarado, né, todo mundo fitness, o idoso e o aluno iniciante não fica tão à vontade. Então, a gente precisa criar essa porta de entrada, a gente precisa fazer com que eles se sintam em casa, porque para aumentar essa fatia da pizza aí que a gente morde hoje, só fazendo um trabalho voltado para quem não frequenta a academia hoje em dia. Então, assim, online, é aquele negócio, né? Na crise aparecem as oportunidades. Isso Então, aí. essa crise mostrou uma nova oportunidade para o mercado e, pelo que eu estou entendendo, a Bodytech já identificou e veio para ficar, né? Não vai só passar pela pandemia, vocês vão investir e continuar investindo, mesmo depois de ter todo o retorno para o ambiente físico, né? Não, sem dúvida. A gente já tinha um produto, né? A nossa sorte é que a gente já tinha um produto online chamado BT Fit, onde a gente tinha milhares de aulas gravadas, um serviço ali on demand, né? Onde o cliente ia aonde e quando ele quiser, aperta o play e tem uma aula lá de ótima qualidade. O que a gente O inseriu pelotão, agora, hã? tipo pelotão. Tipo pelotão. E o que a gente inseriu agora, Félix, é o BT Home, que são aulas virtuais também, só que essas aulas são ministradas através do Zoom. Então, ela é ao vivo, aparece dentro do aplicativo ali da Bodytech, o cliente da Bodytech tem acesso a essas aulas, clica ali, ele tem a agenda, ele clica na aula que está acontecendo e entra na sala virtual do Zoom, e ali ele pode abrir a câmera ou não, tem a interação, tem intervenção do profissional, e a gente percebeu que os professores começaram a criar as suas tribos virtuais.
Então, a gente tem também essa retenção, essa tribo virtual sendo conquistada e construída, porque eles já estão identificando. Esse aluno sempre vem na minha aula, é sempre o mesmo grupo, entendeu? Isso é muito legal. Isso aí a gente tá investindo bastante, porque a gente acredita nisso de forma complementar às academias feitas de tijolo, né? Legal. De curiosidade só, essa grade hoje virtual, quantas aulas por dia e quantas aulas por semana em média? A gente estava na semana passada com 11 aulas por dia, tá? Mais 11 aulas por dia na semana passada, porque as aulas coletivas estavam proibidas no Rio de Janeiro. A gente reduziu agora para 7 aulas por dia, mas a nossa ideia depois é estacionar ali entre 9 e 10 aulas, tá? Isso a gente já entende que seja um número legal. Legal. E aí funciona a aula para qualquer pessoa, cliente da Qualquer Bodytech, cliente, qualquer unidade, vai lá e clica aí. exatamente. Qualquer cliente da Bodytech tem acesso às aulas. Aí você tem yoga, alongamento, dança, exercício com peso corporal, localizada, tem aula de bike, é, meditação para começar o dia também. A gente tem investido nisso. Então, a gente está com uma oferta de produtos ali bem ampla para atender todo tipo de cliente. Interessante. É, é, essa parte do se mexer para continuar fazendo a coisa acontecer é bem legal. Só que vamos mudar agora o que não é legal, que é o que muitas vezes a gente tem uma certa curiosidade, mas é um assunto um pouco desconfortável, mas acontece, a gente sabe, a gente está no mundo de negócios e acontecem os distratos. A gente sabe que tem muita gente que não se adaptou e também tem gente que não quer fazer aula online. Uhum. Como é que vocês lidam com essas pessoas? Porque acredito que grande parte delas já chega já com os dois pés na porta falando que quer parar e me dar meu dinheiro de volta, porque eu fiz um plano de tantos meses, eu não sei quando é que isso vai voltar. São situações que hoje a gente vive. Como é que a Bodytech trata dessas questões hoje, Daniel? Vinícius, a gente infelizmente, em função do cenário, isso não foi pouco comum, tá? E eu acho que os clientes têm todo o direito de fazer isso. E a nossa política hoje em dia é justamente não prejudicar ninguém. Então, se a academia ficou fechada durante um período, durante aquele período, se ele continuou sendo debitado, ele vai ter a prorrogação do plano dele. Se ele voltar e não quiser frequentar e quiser cancelar a academia, isso não existe esse problema. Então, eu acho que deixar o cliente à vontade, mostrando para ele o que a gente está entregando e as possibilidades que ele tem, está sendo o melhor caminho para ter um relacionamento tranquilo, né? Até porque as portas vão continuar abertas. Então, a gente, claro, está com um número de ativos muito mais baixo do que a gente tinha antes da pandemia. A gente passa, lógico, por um momento delicado. A grande vantagem hoje em dia, aí eu estou falando, estamos em abril, né, de 2021, comparado a março do ano passado, é que quando aconteceu isso no ano passado no Brasil, a gente não sabia o que fazer. A gente não sabia por onde começar. E hoje em dia a gente sabe aonde a gente tem que ajustar, o que, que a gente pode oferecer. Então, eu acredito que para a gente o pior momento já passou, apesar de estar passando por um momento muito difícil ainda. Não dá para negar, lógico que dá. Mas a gente sabe o que a gente tem que fazer. E é isso que a gente está batalhando. E essa transparência com os clientes é uma das formas que a gente também se relaciona e tenta buscar o equilíbrio para estar com as portas abertas para esse retorno o mais rápido possível. Maravilha. Bacana. A gente está chegando nos últimos 5 minutos e eu vou puxar aqui as últimas 5 perguntas. Beleza. É uma pergunta por minuto, é isso Uma mesmo? pergunta. É quase isso. Caramba, é quase uma Maria Gabriela, né, cara? É Cor, azul, ping-pong, é um ping-pong. mob. Tá bom, vamos lá. Vou começar aqui, Daniel. Qual é o maior desafio hoje na sua carreira? O maior desafio hoje na minha carreira é tentar, na verdade, ajustar a minha vida para ter um pouquinho mais equilíbrio em relação à entrega como profissional, como pai de família, como pessoa. E acho que isso faz parte, de certa forma, né, da minha carreira, porque quando você está
entregando o trabalho 24 horas por dia, de forma muito intensa, isso não significa que você vai ter mais produtividade do que se você tiver com a sua vida ajustada, trabalhando exatamente ali no número de horas saudáveis. Então, acho que para eu continuar crescendo e buscando novas ideias, eu preciso ter um tempo de bastidor, um tempo para descansar minha cabeça, até para pensar em inovações e continuar fazendo o trabalho que a gente faz. E a dinâmica hoje da nossa vida ela é muito corrida, e durante essa pandemia a gente trabalhou mais do que a gente trabalhava, e lógico que a questão do home office também é uma característica que está todo mundo se adaptando, mas às vezes isso pode trazer para os outros o significado de que você está 24 horas do dia disponível. Então, acho que eu preciso ter mais regra para dentro da carreira eu continuar crescendo e continuar desempenhando um trabalho bem feito como a gente sempre fez. Perfeito. Quantos anos de Bodytech? Bodytech, na verdade, fez a aquisição de uma academia que eu trabalhava já como coordenador, junto com outros 2 amigos. Isso foi em 2007. Universidade do Porto, no Posto 6. Eu era coordenador de um departamento. Eu treinava e na hora dessa aquisição, eu lembro de você. Na hora dessa aquisição, eu acabei ficando como coordenador da unidade, né? Porque a Bodytech tem a característica de ter um coordenador da unidade, uma carga horária de 8 horas, e era um modelo de atuação diferente da que eu tinha na época como coordenador, que eu não tinha carga horária, eu fazia o trabalho de coordenação dentro do tempo livre que eu tinha. Então, eu fazia quando eu estava em casa, e lá olhando o dia a dia. Na Bodytech, não. Separei 8 horas para coordenar, então você não pode ter aula, você não pode ter aluno de personal, mas é um momento onde você está dedicado realmente a fazer um trabalho como gestor, e você vai ter uma remuneração por isso. Então isso foi em 2007, né? Perguntou, não respondi a sua pergunta. 14. 15 anos. 15 anos de Bodytech. Arredondando. Você conseguiria citar sua maior alegria e sua maior tristeza ou decepção? Sua maior conquista, sua maior alegria, sua maior tristeza ou decepção? Cara, eu acho que a resposta é a mesma para isso, tá? A maior conquista, na minha opinião, é justamente as relações profissionais, as possibilidades de experiência, os amigos que eu consegui adquirir durante essa jornada, né? E porque o relacionamento com as pessoas é o que você vai levar para a sua vida, é o que você vai ter num momento de dificuldade. Então, o meu cargo, as unidades que eu implanto, isso para mim faz parte do dia a dia de uma forma profissional, mas o que a gente carrega dentro do coração é o que realmente a gente tem que levar com a gente, né? Então, eu acho que esse relacionamento com as pessoas, na minha opinião, é o meu maior trunfo. E, cara, a minha maior tristeza é justamente quando eu não consigo construir esse tipo de relacionamento, porque no cargo que a gente ocupa, a gente precisa ser muito maduro, mas a gente também precisa contar com o amadurecimento dos colaboradores, porque eles precisam entender que a gente toma decisões difíceis e a gente é um cotovelo ali para buscar o equilíbrio justamente entre a empresa e os professores, e nem sempre a gente vai tomar uma atitude ali que seja a melhor para todo mundo, né? Ou, desculpa, a melhor para todo mundo não, a melhor para um determinado grupo. A gente tem que pensar no todo, isso às vezes envolve um pouco de insatisfação e as pessoas às vezes confundem isso e, enfim, acabam não se relacionando mais com você. É normal você ter alguns inimigos aí, entre aspas, né, ao longo de uma jornada como gestor, mas se você faz o seu trabalho bem feito, com transparência, eu durmo tranquilo literalmente todos os dias da minha vida, cara. E eu, durmo, acordo feliz porque as pessoas que entendem o seu trabalho são as pessoas que realmente têm que ficar do seu lado. Então, é o lado ruim e o lado bom do mesmo lado, vamos dizer assim, né? Perfeito. A gente tem uma vamos dizer assim, uma rotina aqui de todo... você está fazendo muita pergunta difícil, cara. Essas 5 aí que você está me trazendo, sem combinar, porra. Cortei, já em 5 minutos, não, cara. Eu não vou conseguir responder em 5 minutos. Eu estou falando e pensando, pô. Você está me deixando nervoso. Não, então, a gente tem uma rotina aqui com todo entrevistado ou convidado nosso. Você tem que agora compartilhar a tabela periódica.
Eu consigo. Quer que eu fale a tabela periódica? Eu decorei. A gente pede para todo convidado aqui indicar um livro. Ah, Então, peço legal. para você indicar um livro para o público, para quem esteja interessado a ir mais nessa carreira de gestão, de empreendedorismo ou de. Eu vou mostrar o livro aqui para quem estiver vendo ao vivo, só quem estiver vendo, quem vê a gravação, eu vou falar também o livro. Só um segundinho que eu vou mostrar ele aqui agora. Líderes que Félix, servem por último, Simon. líderes se servem Simon por último. Sinek. E Simon na Sinek. verdade, a gente está falando de gestão, né? Então, a gente, como gestor, a gente tem que servir. E servir, né? Os outros não é fácil. E para servir os outros, você precisa escutar qual o problema que você vai resolver de cada cliente, de cada colaborador. Então, você agora, como gestor, você prepara o palco para os outros brilharem. E eu acho que esse é o maior desafio de qualquer professor que se torna gestor, porque a chave vira, então esquece aquela vaidade de querer ser o astro, o ator, o protagonista da novela das 8, porque agora o seu trabalho vai ser bem feito se a sua equipe brilhar. E esse livro traz excelentes ideias, excelentes conceitos de como servir, e é a minha indicação. Pensei que se eu fosse pedir a tabela periódica, eu ia falar, porque eu tive um professor que me fez decorar a tabela periódica, cara. A primeira com ali nas cartas roubadas, coisas furtadas. Aí de lítio, Na, carta era Ca, cara, e aí vai. Eu também tenho uma recordação dessa de química aí. Bromas, tronço, silício, arsênio, telúrio e plutônio. Caramba! Também lembro disso. Ela vem Cada diagonal para coisa, baixo em amarelo, alguma coisa assim. Coisas que a gente não esquece, né? É muito trauma, né? Porra, nem fala. Tô vendo a minha filha passar por isso agora, eu falo para ela, isso é muito bom, você vai ver isso pro resto da sua vida. Às vezes Bom, não, mas pessoal, é eu fico aqui. Eu agradeço muito, Daniel, a sua presença, a sua grande colaboração aqui com o CFSC Podcast Brasil. Vai ser um prazer conhecê-lo pessoalmente quando a gente tiver essa oportunidade. E nos vemos em uma próxima. Um grande abraço a todos, boa noite, paz e bem, desejo a vocês hoje e sempre. Até lá. Um grande abraço. Obrigado, Daniel. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vinícius. Um abraço. Soundstripe.